Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos continuar as nossas reflexões, análises sobre o Animatrix, que é um filme de computação gráfica do ano de 2003 e procedeu aos três filmes do Matrix, né? E já temos aqui no canal o comentário dos dois primeiros episódios, que na verdade formam um episódio só, que é o segundo renascer, ou como eu gosto de chamar, o segundo renascimento, para fazer alusão lá ao período da história da humanidade, né? E hoje vamos comentar aqui aquele que seria o terceiro episódio, na verdade a segunda história, que em inglês o título é Program, ou Program, e em português ele ficou Coração de Soldado. Traduzindo literalmente, fica programa, ou, como dentro do contexto mostrado, simulador ou simulação. Esse aqui também, na verdade, assim como eu fiz o comentário lá do primeiro, eu acho que uma melhor tradução do que coração de soldado, que é como foi traduzido para o português, uma melhor tradução seria ou literal mesmo, que seria simulador ou simulação, ou até mesmo aquilo que está contextualmente mais mostrado no episódio, né? Que talvez, e aí seria uma pergunta, programados para a verdade? Porque essa é a temática principal desse episódio. Se o primeiro episódio ele é mais macro, ele mostra mais e explica. Eu me lembro que quando o primeiro Matrix saiu, salvo engano aqui, acho que foi em 99, né? Quando o primeiro Matrix saiu, muita gente não entendeu o filme. O pessoal assistiu, tá, achou interessante, mas não entendeu muito bem o filme. E eu acho que isso, inclusive, reverberou para o segundo filme. Eu tive a experiência de assistir esse segundo filme numa sessão bem popular, num grande cinema aqui da minha cidade, do meu município, e o preço foi bem reduzido mesmo, para que pudesse atrair um público maior, e lotou o cinema, grande cinema daqui, e o pessoal não assistiu muito, ficou mais naquela de ficar gritando tal e torcendo, porque o segundo filme tem aquelas cenas de luta, perseguição, aquela clássica cena de luta lá que o Neo luta contra vários, centenas, né, na verdade, de agentes Smith, né, Smith. E muito disso eu acho que acaba ocasionando essa lembrança que eu tenho do Matrix, que a maior parte das pessoas que eu conversava, elas não tinham entendido muito bem os filmes, né? E acho que o Animatrix, acho não, tenho certeza, que o Animatrix ele dá essa explicação, principalmente naqueles dois primeiros episódios, o segundo Renascer. Eles explicam bem melhor toda a história, o conflito dos humanos com as máquinas, com as inteligências artificiais, e como as máquinas depois se rebelam, muito por conta da ação bárbara primeira dos humanos. Então ele é um episódio mais macro. Esse episódio que a gente vai tratar aqui hoje, comentar, ele é mais micro. Ele se situa, se a gente for pegar lá dos filmes, ele se situa entre o filme 2 e o filme 3, pertinho do início da história do filme 3. Porque você tem um dos personagens aqui, que é o Duo, D-U-O, Duo, que ele fala que está perto da invasão de Zion. Né? Então, quer dizer, está bem próximo do episódio 3. E aí aqui é uma simulação, por isso ele é micro, ele vai mostrar alguns personagens, ele é um episódio mais micro, eles estão dentro de uma nave, tipo uma nave daquelas como lá a Nabucodonosor ou qualquer uma das outras, e tem uma das personagens, que é a Cis, que é a protagonista desse episódio, que ela está fazendo uma simulação. E aí o episódio é muito bonito, no sentido estético, no sentido de computação gráfica. Eles conseguem aproveitar toda a tecnologia que não era tão intensa ainda em 2003, né? Estamos falando aqui de 23 anos atrás, mas o episódio fica muito bonito, ele se passa dentro do Japão medieval, ali mais ou menos no período Edo, com uma simulação de samurais, né? Então fica esse ponto de destaque, tá? É um episódio muito bonito.
e é o simulador preferido da CIS. E aí tem um outro companheiro lá de jornada deles, que é o Duo, que é o que é interessante, porque Duo, a palavra diz tudo a ver com dualidade, com duplicidade, ou com duas faces, né? Digamos assim, duas caras, que é a cara, digamos assim, a cara desse personagem, né? Então lá eles vão treinando, vão na simulação, e enquanto eles estão treinando, ao bom estilo samurai, até num certo estilo anime, eles lutam enquanto conversam e refletem, né? Tá bem no contexto dos samurais. O samurai não era só uma luta pela luta, mas era uma luta que envolvia muitas vezes todo o código do Bushido, né? E por isso entra a honra, entra todo um conjunto de mensagens. E eles vão conversando. E na verdade o que está acontecendo é que o duo está tentando convencer a Cis de que ter tomado a pílula vermelha e ter conhecido a verdade, ou seja, a verdade que é a Matrix, né, talvez não seja tão bom. Aqui é óbvio que a referência maior é com o personagem Cypher, né, lá do Matrix, que é um personagem que, embora soubesse que a Matrix era irreal, falsa, mentirosa, mas ele queria voltar para a Matrix e por isso ele trai os seus companheiros, né? A clássica figura, né, que vem desde aí dos evangelhos, né, da Bíblia, do traidor, do Judas da história. Então, aqui também o Judas aqui seria o duo. E ele tenta convencer, e é interessante como é mostrado que a Cis, ela reluta. Ela realmente ela percebe certa verdade no que o duo está dizendo. O que nos mostra o quanto a vida desses personagens ela é dura. Se a gente lembrar lá do Matrix, quando, por exemplo, aquela cena muito simples, mas quando eles estão se alimentando e que eles alimentam-se daquela pasta esbranquiçada que não tem gosto de nada, mas tem todas as propriedades nutricionais, macro e micronutricionais necessárias, né? Vitaminas, sais minerais, proteína, etc e tal. A gente vê o quanto a vida dessas pessoas era dura. E aí, como o próprio Du diz, né? Todo mundo em algum momento se para pensar se não seria melhor voltar para a Matrix. E aí ele tenta convencer e a Cis resiste, né? Ela vai resistir. E é interessante uma frase, que é a frase que me marca aqui, que o Du, tentando convencê-la, diz assim, olha, a verdade não é importante. O que é importante é como nós vivemos as nossas vidas. Isso é muito forte, isso deixa a Cis bem hesitante, porque ela percebe uma certa verdade nisso, né? E é algo que a gente pode refletir, até que ponto a verdade ela é a busca primeira, né? O que o Du está querendo dizer é o seguinte: você pode viver numa ilusão, mas se você viver bem nessa ilusão, tá tudo bem. Ao final, a gente fica sabendo que, na verdade, era um teste, eles estavam testando a Cis, né? Testando a lealdade dela, e ela passa também nesse teste. É avisado que ela passa também todos os outros níveis de habilidade, ou seja, era uma guerreira muito forte e que com certeza deve ter lutado bravamente lá na invasão de Zion, que é mostrada no terceiro filme. Bom, esse é um episódio curto, é um episódio mais micro, faz parte desse universo do Animatrix. Eu gosto muito dele, não é o meu preferido. O meu preferido é o que vai vir agora, que a gente espera comentar depois aqui, que é o recorde mundial. Mas é um episódio muito bacana, um episódio muito bonito, traz lá todos os elementos do mundo samurai japonês e das simulações do universo Matrix. Ficamos por aqui. Se você gostou do material, eu peço aquele like, aquele compartilhamento, enfim, todo aquele básico que qualquer pessoa que produz algum material no YouTube pede. Obrigado e até o recorde mundial.